Fala pessoal, muito boa tarde a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta quinta-feira, dia 4 de maio. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest e vou acompanhá-los neste fechamento, neste vídeo de fechamento de mercado, falar sobre Ibovespa, que no dia de hoje teve uma leve alta, mas chegou a oscilar muito melhor no dia e acabou devolvendo. Vou falar de Petro, Vale, ativos que estamos posicionados no swing trade e todos os ativos que foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem. Rapaz, vou falar, tem ativo pra caramba aqui, então fica aí até o final desse vídeo que com certeza algum ativo que você ou gosta de operar ou tá posicionado aí vai ser abordado aqui nesse vídeo, tá legal? Não esquece de deixar o joinha nesse vídeo também para ajudar a gente aqui no canal e nos comentários, mais uma vez, fiquem à vontade, ação, BDR, ETF, se tiver volume, a gente vai falar aqui, tá bom? E dedico essa análise de fechamento, esse vídeo de hoje, para a Carolzinha, nossa diretora aqui de marketing da DV Invest, que está grávida aí, logo menos ganhará o bebê, a querida Estela, então dedico essa análise de fechamento a ela, tá bom? Beijão para Carol. Bora lá, vinheta na tela aí, enquanto isso vocês deixam aquele joinha pra gente. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu já colocar aqui a tela maior para todos vocês. Peço gentilmente que para você que pulou a vinheta, não se esqueça, deixe o seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Seguindo, Ibovespa no dia de hoje fechando aí em leve alta de 0,33%, como eu havia mencionado, chegou a oscilar mais, né? Próximo ali de 1,5%, chegou até a testar a região da média móvel de 13 períodos, aquela antiga região de resistência, de topo e fundo anterior, e cedeu, perdeu força aí. Então, o dia que era para ser mais baixista, não foi. Tá? Teve até a perda de mínima aqui, mas não foi um dia baixista. Primeiro, porque fechou aí um dia positivo, mesmo que leve, e outro, porque oscilou muito mais para a ponta compradora do que para a ponta vendedora. Tá? Então, já demonstra aí dificuldade na continuidade aqui do movimento em direção ao suporte nos 100.800 pontos. Isso quer dizer que já mudou tendência, Kaique, agora o viés é mais positivo? Não, só mostra realmente que está com dificuldade de dar sequência aqui nesse movimento de baixa. Não sei se isso é bom ou ruim, isso vai depender muito aí das suas operações também, né? Porque aí o viés segue sendo mais negativo, mas cai devagar. Seria bom, de repente, aí que viesse de uma vez, testar esse nível de suporte e aí, quem sabe, iniciasse um novo processo de recuperação, de reversão de tendência. Provavelmente ajudaria mais aí. Essa queda aqui mais desacelerada, um pouquinho mais difícil de fazer qualquer tipo de operação, principalmente de curto prazo, e no intraday vocês vão visualizar isso agora no nosso mini índice, tá? Então, só resumindo, Ibov segue ainda com viés mais negativo em busca da região de suporte, enquanto não voltar para cima dos 103.400 a 103.500, segue no viés mais negativo mesmo. Índice no dia de hoje aí, alta por enquanto de 0,47%, também teve aqui superação de máxima, oscilou muito mais na ponta compradora do que na ponta vendedora. No gráfico intraday, gráfico de 60 minutos, a gente teve aí uma abertura aqui basicamente estável, mas com um movimento muito forte nas duas primeiras horas de pregão, de alta. Nessa segunda hora especificamente, já começou em processo de devolver todo esse movimento de alta. E foi forte, né? Da máxima do dia aqui para a mínima, a gente teve aí quase 2.500 pontos. Bem forte mesmo, né? E uma nova tentativa de recuperação que respeitou, mais uma vez, os 104 mil pontos. Está dentro de um processo de correção e agora está querendo gerar sinal de alta em cima daquela região dos 103.400 nos últimos dois fechamentos. Gerou sinal de alta por aqui, dá para focar sim na ponta compradora. Aí, ó, inclusive deixou um baita de um candle de... Opa, atualizou aqui agora. Ó, havia deixado, então, um baita candle. Foi lá, não conseguiu ganhar força, recuperou, voltou de novo. Enfim, gerar sinal de alta aqui em cima, ó, desses dois topinhos, 103.800, fica fazendo mais sentido aí para mim uma operação na ponta compradora, tá? Ou seja, preciso voltar para cima desses dois topos que foram apresentados. Do contrário, deu sequência, voltou para baixo daquela lateralização, gerou sinal de topo abaixo dos 103.400,
foco na ponta vendedora novamente. Dólar, na sessão de hoje, vindo apresentar aí 0,12% de queda, chegou a oscilar bem no dia de hoje, chegou a subir aí algo próximo de 0,7%, aqui o dólar, mas com aquela revertida de ontem, né, que enfraqueceu o sinal de fundo que eu havia mencionado, a expectativa seria realmente de buscar essa região, e é o que está sendo apresentado. Por mais que o candle seja de alta, o dia está sendo de baixa. E a gente pode ainda ter a continuidade até o suporte dos 4,975. Gráfico de 60 minutos. Abriu aqui num gap de baixa, foi lá, não fechou aquele gap que a gente tinha aqui para trás, tentou, mas não fechou. Conseguiu se recuperar, mas foi lá, bateu na resistência dos R$ 5,5044, devolveu e movimento contínuo de baixa até o momento. Tá? Se der sequência aqui, querer esticar, vai procurando venda ali no gráfico de 5, 10 minutos. Se tiver alguma tentativa de repique, essa região da média de 13 períodos aqui no gráfico de 60 e gera novo sinal de baixa, ainda é melhor para abrir essa venda com uma melhor relação risco-retorno. E aí focar mais uma vez naquela região do gap, próximo dos 4,984. O viés realmente aí é mais baixista aqui para o dólar. Então, eu focaria mais na ponta vendedora. Falando do DI, no dia de hoje, queda de 0,59%. E olha só, testou o suporte que a gente havia mencionado e está deixando aqui um paviozinho, que é uma pressão compradora sendo apresentada aqui no dia de hoje. Então, é como se esse carinha estivesse querendo fechar dessa forma, quase como maruboso de baixa, e entrando aí uma pressãozinha compradora. Estamos dentro daquele processo de lateralização ainda que eu mencionei, ou seja, aqui o foco seria mais na compra agora, tentando pegar um novo movimento de alta em direção aos 12, tá? 12,065 aqui em cima, esses dois topos anteriores. Então, olharia para a venda aí se confirmar um sinal negativo abaixo dos 11,700. Podemos ter aqui um falso rompimento, então por isso que eu olharia mais para um sinal negativo abaixo realmente. Mas seguimos aqui dentro dessa lateralização. Petrobras, no dia de hoje, alta de 1,59%. Como eu havia mencionado, ontem, para quem tem o perfil arrojado, aqui acionou uma compra. Já respeitou de cara a média móvel. Chegou até a oscilar bem, chegou a subir ali mais de 3% no dia, mas respeitou aqui a média móvel. Pode dar continuidade aí nos próximos dias? Pode, mas também pode gerar um topo descendente na sequência. Então, fiquem atentos, para quem entrou nessa compra, vai reposicionando stop aí a cada nova mínima ascendente que for sendo apresentada aqui, tá bom? Que o viés pode mudar aí para uma nova tendência de baixa. E para quem estava vendido, essa aspiração de máxima também havíamos mencionado ontem, foi o sinal de saída aí. Legal? Conseguiu passar da resistência dos 23,20, a gente vai ter resistência lá nos R$ 24, depois a região dos 24,50. Vale, no dia de hoje, queda, e que queda, 3% de queda, fechando lá no 66,86. Eu vou até direto para o semanal, olha só, se aproximando cada vez mais dessa região de fundo, depois tem aquela outra mais próximo dos R$ 60. Gráfico mensal, gráfico mensal tem a região aqui dos 60 a 59 como nível de suporte, lembrando que está dentro dessa lateralização, ou seja, está em busca aí desse suporte. Olharia mais para compra, até de médio prazo aí, depois que testar esse nível de preço aí, tá legal? Por enquanto, foco na ponta vendedora. Para quem está vendido, stop acima da máxima de hoje, 69,34. Agora falando das operações swing trade que foram encerradas inicialmente. Primeira delas, Suzano, no dia de hoje acionou meu stop. Meu stop estava aqui, ó, nos 39,77. Eu havia aberto uma compra nesse candlezinho, tentando pegar a continuidade do movimento aí de repique em direção aos 42,85. Mas não rolou. Então, eu saí aqui na operação com o stop nos 39,77. E foi uma perda aí na operação de 3%, tá? Então eu perdi 3% aqui na operação e sobre o capital total, menos 0,5%. Tá? Então eu perdi 0,5% sobre o meu capital total do swing trade. E agora o viés segue mais negativo aqui, podendo testar essa região de fundo mais uma vez. Só reverte aí se tiver algo nesse sentido. Um baita de um candle de alta aí fechando acima das máximas anteriores e acima da média móvel principalmente. Ambev também foi uma operação encerrada no dia de hoje, essa com um gain e um baita de um gain, tá? Havíamos aberto aqui a compra nessa sinalização de fundo, o stop tinha ficado aqui embaixo, nos 13,95. O alvo no 1 para 1,5 quase foi alcançado no primeiro dia, estava aqui nos 14,73. Eu reposicionei para um 2 para 1, que seria os 14,88. Só que hoje, meus amigos, olha que coisa maravilhosa. Abriu num baita gap de alta, abriu aqui em cima, nos R$ 15,20.
Ou seja, minha condição foi aceita, porque houve negociação acima dos 14,88, então o gatilho foi acionado, e minha ordem de objetivo foi executada nos R$ 15,20. Então, essa operação me proporcionou 4-1, basicamente. Então, o tamanho do meu risco, esse tamanho aqui de risco, jogou 4 vezes para cima. Ou seja, eu tive um ganho aí na operação sobre o capital total de 1,5%. Então, é como se eu tivesse aumentado o meu capital inteiro em 1,5% só nessa operação aqui, graças a esse querido gap aqui. Então, saímos com ganho aqui da operação de Ambev. Tivemos esse candle aí, basicamente, voltando para dentro da região de resistência dos 14,88. Pode ainda dar sequência no movimento de alta, mas está numa região de bastante desafio aqui do semanal, que é essa região de topo anterior, tá? Bom, estamos de fora aí, vamos ver se de repente corrige, gera um novo sinalzinho de alta, a gente vê a possibilidade de voltar. Prio 3, também encerramos a nossa operação no dia de hoje, estávamos vendidos, nosso alvo era exatamente 1 centavo acima da mínima de hoje, que foi nos 32,35. Nosso alvo estava nos 32,36. Era um alvo aí de 2-1 na operação, então tivemos aí um ganho sobre o capital total de 1%. Tá? Então ganhamos 1% no capital inteiro somente nesta operação, ou seja, Suzano ficou aí para trás, né? Provavelmente você já até esqueceu que eu tive um loss em Suzano. Só nessas duas operações aí tivemos um ganho de 2,5% sobre o meu capital total inteiro, tá bom? Total inteiro é a mesma coisa, né? Redundância aqui agora, perdão. Mas é que eu estou feliz da vida aí com essas operações. Então, ganho aqui no dia de hoje com a venda de Prio 3, temos suporte lá nos R$ 38,60, depois a região dos R$ 30 redondo, tá? Então, redondo não, perdão, deixa eu pegar aqui no detalhe para vocês, R$ 29,93, tá? Se der sequência aqui no movimento, essa seria a região de suporte. As outras operações swing trade que estão em andamento ainda, primeira delas, MRV3, no dia de hoje subindo 5,42%, depois desse movimento de alta, esse processinho de correção, a gente entrou aqui nesse processo de correção, minha expectativa era de superação de máximo e hoje já veio o pivôzinho de alta aí do gráfico de 60, do gráfico de 120 minutos, e vamos ficar de olho aí se busca o meu alvo lá no 7,82, tá legal? Então estou posicionado ainda na compra de MRV3. Move3 também abriu uma compra aqui no dia de ontem, meu stop ficou aqui embaixo, nos R$ 8,21. Hoje já apresentou o rompimento aqui dessa região, pivôzinho de alta também confirmado, subindo 3,14%. Vamos ver se dá continuidade aí no movimento e busca meu alvo ali em cima nos 9,62, tá? Logo aí, vamos ver se busca nos próximos dias. Se amanhã tiver um dia excepcional, podemos ter aí um 2-1 já amanhã, legal? Mas sigo comprado aqui em Move3. Rap Vida, no dia de hoje, subindo 2,5%. Papel que quase veio aqui buscar meu stop. Eu dei uma reposicionada aí, eu dei uma diminuidinha nele, mas conseguiu se recuperar, deixou uma baita de uma sombra aqui, ou seja, pressão compradora. Gostei do fechamento, apesar de não ter fechado ainda acima da máxima, somente ter superado ela, ainda assim gostei por conta desse pavio aqui. Vamos ver se amanhã consegue dar sequência aí no movimento. O objetivo está logo ali, R$ 3,06. Vamos ver se busca aí e a gente tem mais um gain, de repente, numa outra operação aqui. E por fim, Vivit 3. Vivit 3 no dia de hoje aí fechando em queda de 0,44%. Estou comprado no papel. O stop está praticamente no 0 a 0 aqui, tá? Se perder mínimo aqui, nos R$ 40,68, eu fico de fora da operação. Tá demorando muito para andar, tá? Tive um baita aqui no de alta e não ganha, não dá sequência. Vocês já me viram falar muito sobre isso aqui. Então não estou curtindo muito mais o trade e por isso deu uma apertada boa aqui no meu stop, tá? Então ou vai ou eu pulo fora aí próximo do meu zero, tá? Mas sigo comprado ainda em Vivit 3. E agora atendendo aí os pedidos de análise. Primeiro, BBAS3, no dia de hoje, baita de uma reversão de topo, subindo 2,78%, fechando aí acima dessa região de topo, como eu havia mencionado, fechando acima da máxima desse grande candle de baixo e retomando a expectativa de continuidade aqui do movimento de alta. É claro que ainda segue desafiador o cenário, falando de médio prazo, porque tem a média móvel dos 12 e 24. Se eu olho para o longo prazo, é realmente aqui a média móvel do mensal. Pode aí ter um fechamento aqui assim, ó. Pode voltar para dentro dessa lateralização. Mas sim, é uma região de desafio. Para quem está comprado aí no curto prazo, stopzinho abaixo da mínima de hoje, 11,48. E aí, aqui no curtíssimo prazo, vai ter resistência na faixa dos 12,02 e depois essa máxima aqui em cima dos 12,30. Conseguiu ganhar aí esse espaço? Aí pode ganhar força até os 12,85, até os R$ 13, basicamente. Mas com esse candle de hoje,
retomou um viés um pouco mais positivo. PNN, no dia de hoje aqui, alta de 1,2%, mas está contra esse grande candle de baixa. O semanal já gerou sinalização de topo por aqui. Então, para quem está comprado aí, pessoal, se perder a mínima desse candle de alta aqui de hoje, 6,60, eu pularia fora, porque pode vir buscar o 6,20, tá? Inclusive, é onde eu olharia mais para compra aí nos próximos dias. Seria um sinalzinho de alta mais próximo da média lá do semanal. Tá? Aqui em cima, só se ficar segurando muito em cima da média móvel e gerar um novo sinal de alta aí nos próximos dias, ou seja, na próxima semana, inclusive, eu olharia para alguma compra aqui, tá? Mas, por enquanto, não vejo essa possibilidade aí, não. Tá? O VS está um pouco mais baixista aqui. Agora, açaí 3, eu vi lá, agora eu vou esqueci quem foi que pediu, mas eu vi a moça pedindo, esqueci o nome dela. E aí eu vi a outra, acho que foi a Aline que comentou, né, falando, nossa, essa daí tá judiação. E aí quem tinha pedido falou, pois é, tomara que apresente pelo menos um repique. Enfim, hoje tivemos a sinalização de fundo, o que abre possibilidade de compra aí para um perfil ultra arrojado contra a tendência. Seria o stop abaixo dos 10,93. Mas não tem muito espaço para andar não, viu, pessoal? 12,50 já é o nível de resistência. Já começou fraco o movimento, o sinal de fundo não foi apresentado com força, por exemplo. Algo semelhante, por exemplo, a esse candle aqui, e respeitou também a região da média móvel lá atrás. Enfim, para quem está comprado aí, pessoal, não esperaria muito, enquanto não apresentar força, algo além dos 12,50, 13 reais, tá? Não esperaria mesmo. Não tá com essa bola toda aí o papel. Semanal segue no movimento forte, mensal segue no movimento forte, querendo vir aqui renovar mínima histórica lá dos 10,88. Então, todo cuidado aí para quem está comprado. Se perdesse aqui essa região, eu pularia fora, tá legal? Pularia fora mesmo. Tá? BR Foods, no dia de hoje, aí alta de 1,58%, segue ainda dentro do repique até os 6,70%. A tendência aqui ainda é de baixa, apesar desse movimento um pouquinho mais lateral. Se a gente olha para o semanal, anual não, né? Semanal, ó, movimento forte ainda de queda, majoritariamente de baixa. Então, não olharia muita coisa além do 6,73 para quem está comprado. E aí o stop vai ficando como? A cada nova mínima ascendente aqui. Só olharia para uma compra acima desse nível de preço, dos 6,70, 6,80. CBAV, no dia de hoje, queda de 2,78%. Depois da sinalização de topo aqui, o papel está dando sequência no movimento. Tá? Candle forte de baixo, candle de definição, outro candle de baixa. Expectativa maior de perder aí a mínima dos 4,74, inclusive mínima histórica aí do papel. Então, segue dentro de uma tendência de baixa, expectativa negativa, não olharia para compra no papel, a não ser que apresente uma reversão de tendência aqui, que seria esperar esse último topo descendente, e aí ainda seria uma compra arrojada mesmo, tá? Tentando pegar um repique aí, sendo muito otimista até a região dos R$7 lá, mas o viés segue mais sendo negativo aqui mesmo, tá? Cuidado aí também na compra desse papel. Semin 3 abriu num gap de alta e fechou com queda de 2,68%, fechando abaixo da média móvel, gerando sinalização de topo descendente, retomando o viés mais negativo de poder testar os 4,14, perdão. Para quem está vendido, então, o stop fica aqui ou acima da máxima deste carinha aqui, 4,61, ou acima da máxima desse grande candle de baixa. Só que aí vai ser um stop maior, né? Nos 4,70. Eu deixaria aqui, tá bom? Dos 4,61. E aí tentaria levar algo além dos 4,14, tá? Porque olha o semanal. Tentou subir lá de novo e não conseguiu. Tá voltando mais uma vez aí para baixo da média móvel. Então podemos ter algo um pouquinho mais expressivo aí para baixo. Então, olharia realmente aí mais para a ponta vendedora e é o que foi apresentado, inclusive, no dia de hoje. Só vejo compra aí se voltar para cima dos 4,70. Falando agora de CPLE 6, no dia de hoje aqui, candlezinho bom, subindo aí 1%, ainda dentro de um processo de correção. Se amanhã ficar aqui assim, ó, e na segunda-feira gerar um sinalzinho de fundo, me agrada bastante. Tá? Tem que ter pelo menos mais um candlezinho de correção. Tá? Para quem está comprado, já dá de repente para tirar aguardar na realidade, aguarda pelo sinalzinho de fundo aqui, para reposicionar o stop de repente daqui de baixo, para um novo sinal de fundo aqui em cima. Tá? Ou se já quiser deixar o stop aqui também, 74 também seria uma peita funcional. Você guarda um pouquinho mais aí do teu lucro, tá legal? Mas eu olharia para compra aí na próxima semana se tiver um sinalzinho de fundo ascendente aqui. O mensal segue bem bonito. Olha o de fundo ascendente bonitinho. Falando agora de IB, no dia de hoje aí queda de 3,74%, gerando sinalização de topo.
E então, expectativa maior é de correção em direção à média, depois um baita de um movimento de alta aqui, média móvel, possível suporte nos R$ 28,50. Olharia mais para compra, mais próximo desse nível de preço. Para quem já estava comprado, esse aqui foi um sinal de saída, pessoal. Amanhã, nova perda de mínima é outro sinal de saída. Olha o semanal onde bateu. Nessa região de topo anterior. Opa! Nessa região de topo anterior. Então, respeitou o nível de resistência natural aí que apresente alguma correção de curto prazo. Então, compra mais próximo dos 28,50 depois de uma correção. BBDC4, no dia de hoje, aí 2,33% de alta. E a gente estava comentando aí como que seria uma possibilidade de abrir aqui, arriscar uma compra no papel, né? Eu até comentei, se não me engano, foi no gráfico de 60 minutos, né? Opa, não foi? No gráfico de 60 minutos, se gerasse alguma correção e desse sequência. Mas olha só, hoje abriu um gap de alta já rompendo esse topo anterior. Então ficou difícil de pegar essa entrada aí, tá? Ficou difícil mesmo. Aguarda outra correção nos 60? É uma possibilidade. Forçar no diário a entrada aí numa aspiração de máxima vai ter um stop muito grande, tá? Mas o candle de hoje retomou um viés mais positivo. Se a gente olhar para o mensal, ó, quis aqui abrir quis dar sequência no movimento de fundo, no sinal de fundo, perdão, que foi apresentado. E se a gente tiver essa sequência, a gente pode buscar os 15,30. Ou seja, a gente está falando do diário, poder buscar aqui, basicamente, essa região de topo anterior, tá? Inclusive, ó, já quebrou aqui essa linha de tendência de baixa, de topos que vinham sendo apresentados, gerou um sinalzinho de fundo aqui. Para quem abriu a compra aqui um pouquinho mais arrojado, jogou o stopzinho aqui embaixo, tá dentro da operação, né? Dá para tentar levar até os 15,30, pessoal. Sendo mais otimista aí, seria levar lá na região dos 16,50, basicamente, tá? Falando agora, para quem estava vendido aí, o dia de hoje foi bem um candle de reversão mesmo, tá? Retomando um viés mais positivo. Então, eu encerraria a minha venda aí. CCRO, no dia de hoje, queda de 1,39%, sinalização de topo, possível correção para os próximos dias em direção à média, R$ 13,30. Lembrando, o semanal está bem esticado aqui no papel. Bem esticado aí no papel, tá? Então, podemos aí até ter, de repente, uma correção do gráfico semanal também. Então, cuidado aqui se de repente gerar um sinal de fundo e ele reverter. Então, não encham a mão aqui no papel, tá? O movimento de alta já vem sendo apresentado desde janeiro, ó. Desde janeiro. Tivemos um processo de correção maior aqui? Sim. Mas o movimento realmente vem desde o início do ano. Então, já está grande. Então, se a gente tiver um sinal de fundo que apresente uma reversão aqui, não seria estranho. Olha só, com um movimento de tendência de prazo acima, ó, ficaria natural esse processo de correção, que seria o do semanal lá. Então, tomar cuidado aí com um possível sinal de fundo ascendente aí nos próximos dias, legal? Eu já não olharia mais, confesso que já não olharia mais para compra por aqui, não. Mais próximo dos 12,30 me agrada mais. BPAC 11, no dia de hoje, alta de 2,38%, gerando novo sinal de fundo. Para quem abriu compra, stop abaixo da mínima aqui. R$ 22,30. Tem a resistência na cara, que é onde respeitou, inclusive, no dia de hoje, 23,42. Depois, a máxima nos 23,74. Legal? Deixa eu só conferir um negócio. Tá com coisa. E aí, se superar essa máxima, a gente tem um sinalzinho de continuidade aqui do mensal também. E aí a gente vai ter resistência um pouquinho mais acima, nos 25,40. Ou seja, o diário poderia esticar até basicamente aí essa região de topos anteriores, dos 25, depois dos 25,40 aqui em cima. Tá? Então, se conseguir romper aqui, a gente pode ter BPAC 11 buscando esses níveis de preço. Então, para quem está comprado, tentaria buscar aquela região. Flip 6, na sessão de hoje, apresentando aí alta de 1,11%, mas nada mudou, pessoal. Segue dentro de um movimento de baixa, enquanto não anular aí um topo descendente, voltar para cima da média, voltar para cima de nível importante de preço, eu vejo mais foco mais seria na ponta vendedora. Você olha para o mensal, o papel está em busca aqui dessa região de suporte, de fundo anterior com média móvel nos R$50. Então, todo sinalzinho de baixo que eu olhar por aqui, eu foco mais na venda. Inclusive, a gente já pegou aqui, nesse rompimento, a gente pegou um tradezinho muito bom, 2-1 aí também, de swing trade, pagou bem. De olho aí, se voltar a apresentar uma entradinha mais interessante, eu foco mais na venda aqui do papel. Só olharia para compra, pessoal, acima dos 67,90, basicamente, seria gerando aí um sinalzinho de fundo aqui no semanal, que aumentaria a chance de um repique até os 70, por exemplo, tá? Então, sigo no viés mais negativo para Unip 6. Usem 5, no dia de hoje, queda de 1,39%, gerou uma sinalização de topo, é um sinal de topo descendente. Então, basicamente, aí dentro de um processo de indefinição aqui, Usem 5.
Para arriscar alguma comprinha, pessoal, tem que ter um sinalzinho de alta um pouquinho mais limpo aí acima dos R$7, tá? Então, deixa aí semana que vem o papel corrigir um pouco mais, apresentando máximas descendentes aqui, gera o sinalzinho de fundo, faz mais sentido para mim. O semanal ainda está apoiando por conta desse candle de alta aqui, tá? Já teve até a superação da máxima dele. Então, deixar um candle de indefinição aqui, o próximo, a probabilidade maior é ser um candle de alta também. Então, por isso que eu mencionei aí. No diário, se tiver uma correção fraca em cima da média, dos R$7, sinal de fundo cairia bem uma compra. Agora, se voltar aqui embaixo, o sinal de fundo aqui não me agrada, tá? Não gosto de lateralização. Arezo, no dia de hoje, queda de 1,49%, segue aí numa tendência de baixa, depois de gerar o sinal de topo, confirmou o pivô de baixa aqui, também perdendo esses fundos anteriores. Mensal segue, pessoal, olha só, em direção a essa região de topo lá no 53, tá? Ó, já perdeu esse topo anterior, já perdeu esse fundo anterior. Então, o suporte mais relevante aí é realmente a região dos 53,50, 53,60. Então, gerou sinal de baixa no diário, foco na ponta vendedora neste papel. Não vejo compra, só olharia para compra acima dos R$70, 69,70, 69,30, basicamente. Gerando sinal de alta aqui em cima, apresentando reversão de tendência, quebrando essa linha de tendência de baixa, tá legal? Por enquanto, viés mais negativo. E Suzano aqui embaixo, eu já comentei dela lá em cima, então, finalizado o vídeo de hoje. Pessoal, não se esqueçam de deixar o joinha aí para ajudar a gente aqui no canal. A gente agradece muito quem faz isso, tá bom? Fica aqui meu convite para quem quiser me acompanhar no Instagram, tá aqui. Estou movimentando um pouquinho mais ele aí a partir de agora. Legal? Estou voltando aí aos poucos. Por enquanto, não vou voltar para nenhuma live, tá? Me perguntaram lá no Instagram, ainda não vou voltar. Estou focado mais no swing trade. Mas estou aqui com vocês na análise de fechamento, tentando auxiliar da melhor maneira possível, tá legal? O Ibov aí que estava em leilão ainda fechou com alta de 0,37, então mudou aí 0,04 basicamente, mas não mudou a análise, tá bom? Então, vou ficando por aqui, um grande abraço, um excelente restinho de quinta-feira para todos vocês e até amanhã nas nossas lives e análise de fechamento mais uma vez. Um abraço, pessoal.